Mas vamos continuar aqui. A gente vai falar então um pouquinho agora de orixás e exus e sua função no terreiro, né? Então vamos começar aqui. Orixás. Para entendermos um pouco mais sobre os orixás, iremos buscar nas obras básicas do Espiritismo, em outras obras complementares, esta compreensão, quem são e como atuam. Estamos acostumados a chamar de orixá as entidades que os médiuns da Umbanda ou do Candomblé incorporam. No dicionário, encontramos a seguinte definição para a palavra orixá: substantivo masculino, divindade secundária do culto Jej, Nagô, medianeira, que transmite as súplicas dos devotos à suprema divindade desse culto. Ídolo africano, representação antropomórfica de um orixá. E antropomórfica, que significa doutrina que atribui a Deus uma forma humana. Segundo os livros espíritas, temos orixás são forças vivas da natureza. Vamos procurar entender a mitologia ou os cultos africanos incorporados às nossas tradições. Temos a seguinte explicação para orixá. Então, aqui vai citando cada um. É bom que a gente entenda que a Umbanda, ela é um pouco diferente do Candomblé, ela trabalha mais como o orixá, sendo essa força da natureza, tá? Essa força viva da natureza. Já um pouco diferente do Candomblé, que no Candomblé ele é uma divindade, sim, mas que ele viveu, ele foi alguma coisa, foi um rei, foi um grande guerreiro, então ele é um ancestral que virou orixá. Então, tem diferença isso, tá? Porque na Umbanda a gente trabalha mais eles como forças da natureza. Então, eu vou ver aqui qual é a parte da natureza que ele cuida, que ele está mais tipificado ali, né? Que ele está mais ali dentro daquela faixa da natureza. Já, por exemplo, a gente coloca lá, depois eu vou colocar aqui, mas vamos falar de Xangô, por exemplo. Xangô, ele existiu, era um rei, era um grande guerreiro. Ele viveu, ele tinha uma tribo. Quando ele desencarna, ele vira um orixá, um ancestral cultuado por aquele povo. Então, é um pouco diferente do que faz a Umbanda. Ela pega como a gente falou aqui, a mitologia, né? A antropomórfica, o que é isso? É colocar uma divindade com características humanas. Era como fez os gregos, como fizeram os romanos, né? Pegavam lá um deus, davam características humanas para aquele deus. E isso acontece com os orixás na Umbanda e no Candomblé. Mas sempre lembrando que no Candomblé ele é um ancestral. Ele viveu aqui, tá? Já na Umbanda ele vem mais como uma força viva da natureza. Então, vamos falar um pouco aqui. Olorum, que seria o Deus Supremo, o Deus do povo Iorubá, e criou as divindades chamadas orixá, para representar todos os seus domínios aqui na Terra, mas não são considerados deuses. E cada um deles tem o domínio sobre determinada área ou ação da natureza e acontecimentos para com o homem. Vejamos, então, alguns exemplos.
Então, é como se fosse o nosso Deus. É Deus. Foi ele que criou tudo e também cria os orixás. Isso daí nós vamos ver na mitologia africana. Tá? Se vocês pegarem a mitologia iorubá, vocês vão ver a história lá de Olorum, que depois mandou Oxalá. Eu já tentei passar, acho que até coloquei no grupo depois o vídeo, né? Que deu um probleminha aqui na aula quando eu tentei colocar. Mas é mais ou menos isso, tá? É uma mitologia criada para explicar os orixás. Então, vamos lá. Exu, orixá guardião dos templos, casas, cidades, pessoas, mensageiro divino dos oráculos. Então, o Exu, ele tem como uma característica de ser guardião, ser aquele que protege, né? Templos, casas, cidades, pessoas, e também é o mensageiro, é aquele que leva a mensagem até os outros orixás ou até Olorum, e traz de volta. Segundo, é o orixá do ferro, da guerra, fogo e tecnologia. Oxóssi, orixá da caça e da fauna. Nedé, orixá jovem da caça e da pesca. Xangô, orixá do fogo e trovão, protetor da justiça. Obaluti, orixá das doenças epidérmicas e pragas. Oxumaré, orixá da chuva e do arco-íris. Ossanhê, orixá dos remédios, conhece o segredo de todas as folhas. Oiá ou Inhaçã, orixá feminino dos ventos, relâmpagos e tempestades. Oxum, orixá feminino dos rios, do ouro, do jogo de búzios e amor. Iemanjá, orixá feminino dos lagos, mares e fertilidade. Nanã, orixá feminino dos pântanos e da morte. Omolu, orixá da terra e da saúde. Oxalá é o nome genérico para vários orixás. Funfum branco. Oxalá ou Obatalá, pai de quase todos os orixás, criador do mundo e dos corpos humanos. Ifá ou Orumi-lá-Ifá, é o orixá da adivinhação e do destino. Odudua, orixá também tido como criador do mundo. Oxalufã, orixá velho e sábio, seria o Oxalá velho, tá? Oxaguian é o orixá jovem e guerreiro, seria o Oxalá menino, mais novo. Então, vejamos assim o que diz os livros espíritas a respeito de orixá. Vocês viram que eu coloquei aqui, a gente fala que tem 16 santos, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E tem mais. Porque, como eu disse, dependendo da nação, dependendo da... Só um minutinho. Então, dependendo da nação, Jeju, Queto, Angola, vai ter vários aí, orixás, vai ter várias coisas que vão entrando nisso aqui.
mas o que a gente mais usa aqui dentro, eu coloquei alguns aqui, tá? Então, vocês veem que cada um, ele está destinado a meio ambiente ali, né? Cuida de uma parte ali daquele ambiente. Então, vamos ver agora com respeito aos livros espíritas. Então, aqui eu estou falando do livro Aruanda, tá? Mais ou menos, de novo, falando aqui sobre o Aruanda. Eu vou trazer, que é do Robson Pinheiro. A gente vai trazer alguns trechos que está escrito nesse livro. Sim, meu filho, interferiu o pai João. É importante compreender o que sejam os orixás e sua atuação no mundo, a parte do ritual e as práticas que soam como excessos para nós. Convém entender o que está por detrás da alegoria. Orixá é uma força viva da natureza, por vezes confundido com os elementais, que se afinizam com as suas vibrações. Podemos dizer que orixá é uma vibração cósmica, sendo assim, não se equipara aos seres desencarnados que incorporam em médiums, né? Então, no trecho acima, tirado do livro Aruanda, de Robson Pinheiro, por Ângelo Inácio, pai João instruindo a Ângelo Inácio, explicando que orixá, sendo força da natureza, não podem ser comparados ou confundidos com espíritos desencarnados, que os médiuns incorporam na Umbanda. Assim, orixá é uma vibração cósmica, são seres além da nossa compreensão, que não estiveram encarnados, são forças primitivas em evolução. Espíritos, aqui é com E minúsculo, depois eu explico, por vezes confundido com elementais que andam lado a lado com essas forças vibratórias por afinidade. Então, olha que interessante. Nós temos que entender que essas forças da natureza, elas não conseguem incorporar nenhum médium. Isso não existe, porque são forças da natureza. Por isso que nós colocamos ali um pouco mais atrás, que quando o orixá, ele manda o falangeiro dele. Lembra que nós falamos, acho que foi a semana passada, sobre o falangeiro, que incorpora o falangeiro, porque o falangeiro já é um emissário, ele não é o orixá, porque o orixá não tem condição, tá? São forças da natureza, e que muitas vezes andam juntos com essas vibrações dos elementais, que eu coloquei espíritos com E minúsculo. O que é espírito com E minúsculo? São espíritos ainda em evolução. São espíritos que ainda não estão ou não chegaram ainda ao hominal, a formar como humano, um ser humano. Ainda estão na base, estão ainda buscando subir, elaborar a sua, como vou dizer, seu progresso para chegar ao hominal. Oi, Laura, pode falar. Antônio, eu queria até comentar com você sobre isso, que você entenderia, na verdade, porque isso nós já aprendemos, né? Lá na CBM também, você já ensinou isso pra gente. Mas assim, eu estou lendo o livro Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês. E aí, ele falando de espíritos, eu ia perguntar o que você acha, Luciano, né? Quando ele se refere a espírito, ele coloca no livro espírito, com E maiúsculo, Jesus, dessa falange, sabe? E espíritos nós, humanos, ainda aqui na Terra, com E minúsculo. E aí, assim, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Mas o que você
Mas o que que você acha? Aí não é o que eu acho, é o que Kardec coloca. Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que é a nossa base, que todo espírito com E minúsculo é princípio inteligente. É um ser criado por Deus em evolução que ainda não chegou a hominal, né? Ainda não tem a razão. E já um espírito com E maiúsculo é um espírito já hominal que já tem a razão. Somos nós. Jesus é nós. Somos iguais. Ele nasceu como princípio inteligente e se tornou um espírito puro. Mas ele está na mesma categoria que nós, já com a razão. Então é um espírito com E maiúsculo. Nós, ele, somos todos espíritos com E maiúsculo. Né? Eu já falei, isso daí é meio complicado, porque depende muito de quem escreve, do médium que escreveu, né? Então, se você vê as obras de Emmanuel, obras de André Luiz, e outros grandes aí que escrevem, eles respeitam o E maiúsculo e o E minúsculo. Agora, você pega obras de outros escritores que não sabem nem o que eles estão fazendo, né? Eles não sabem nem como se colocar. Então, tem essa diferença.